Meus irmãos, antes de nós lermos, hoje nós iremos do capítulo 2 de Hebreus, então Hebreus capítulo 2, dos versos 5 até o verso 18. Então enquanto vocês abrem, eu quero fazer uma correção. Eu estava vendo o vídeo da minha pregação nesse texto aqui, do capítulo 1, do capítulo 2, do verso 1 ao verso 4. E no final do vídeo, quando eu fui falar do verso 4 aqui, deu a entender que Deus parece que não faz milagre. E aí minha negligência por correr com o sermão por causa da ceia, então eu deixei lá que parece que Deus não opera milagre. Então eu quero corrigir. Então baseado aqui, no verso 4, diz: dando testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuição do Espírito Santo segundo a vontade de Deus. Então eu quero dizer para vocês que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então Deus, ele continua salvando, Deus, ele continua operando milagres. A dinâmica mudou um pouco. Por quê? Porque o cânon, ou a Bíblia, não estava fechada. Então o texto está dizendo aqui que aquilo que os apóstolos faziam, e Jesus fez, os apóstolos faziam, e o começo da igreja fazia, Deus testificava a própria palavra na boca deles através de sinais, milagres e distribuição do Espírito Santo. Então hoje nós temos a Bíblia fechada, a Bíblia já está completa. É por isso que nós não vemos esses dons miraculosos com tanta facilidade. Às vezes nós vemos isso em lugares mais inóspitos ao Evangelho. Vira e mexe nós vemos missionários contando coisas que Deus ainda continua fazendo. Então nós vivemos por fé e nós estamos num país livre, onde nós temos as Escrituras. Então a orientação de Deus para nós é: leia a Bíblia. Se você quer ouvir a voz de Deus, leia a Bíblia. Mas eu quero ver a voz de Deus alto, leia a Bíblia em voz alta. Então Deus, ele pode fazer e falar de várias maneiras, ele é Deus. Mas ordinariamente Deus hoje fala através das Escrituras. Então eu não vou colocar Deus numa caixa de sapato. Ele é Deus, nós não. Mas a Bíblia completa, que eu e você temos em várias versões, ela é a palavra pela qual Deus fala comigo e com você. Então eu falo com Deus através da oração e Deus fala comigo através da Bíblia. Por isso que crente que não lê está com defeito de fábrica. Crente tem que gostar de ler, porque se não fosse assim, Deus não se revelaria num livro. Então você tem que aprender a ler, gostar de ler. Por isso que nós precisamos de amar as Escrituras. Você só vai conhecer a Bíblia se você ler. Não tem outro jeito. Deus não se revelou num CD, num toca-disco. Por isso que eu e você precisamos ler. Mas a tecnologia é boa, né? Então hoje nós temos a Bíblia em áudio. Olha que bênção. Então se você não gosta de ler, ouça. Mas ouça muito. Porque a nossa tendência é distração quando está ouvindo, né? Mas enfim, então essa é a correção. Então, vamos ler, meus irmãos, capítulo 2, os versos 5 até o verso 18. Texto de Hebreus. Diz assim: pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo: que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra coroaste, e constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitastes debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo o homem. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimento o autor da salvação deles.
Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhe chamar irmãos, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, eu porei nele a minha confiança. E ainda, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote das coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Meus irmãos, todos nós gostamos de histórias, de grandes histórias. Nós gostamos de histórias de pessoas como heróis, pessoas que de forma altruísta, olhando somente para a necessidade dos outros, então eles fazem o que é preciso para ajudar, sem medir esforços, sem levar em conta os prejuízos. Ele só está preocupado e interessado no bem do outro. E nós gostamos de histórias assim. Nós somos apaixonados. Então existe na história da igreja um grupo de pessoas que eram assim. Pessoas que deram a sua vida em favor de alguém, de um grupo. Eu tive o privilégio de fazer o seminário com duas pessoas. O Ruiter tinha quase 50 anos quando ele chegou no seminário. 2 faculdades, um profissional já bem sucedido, já bem instalado. Ele entendeu o chamado de Deus, que ele já vinha resistindo, e ele chega no seminário com mais de 50 anos de idade. Ele é a esposa dele, são uma bênção hoje, estão lá em Catalão. Então são histórias que são boas de ouvir, porque são pessoas que teoricamente não precisariam disso, que tinham um futuro brilhante, mas abrem mão da vida deles, do conforto deles, para ir para um seminário, para servir ao Senhor. Tem também a Ana Lídia, uma jovem, essa é jovem, funcionária do Banco do Brasil. Passou no concurso do banco quando fez 18 anos. Ela chegou no seminário com 20 e poucos anos. Pediu aquela licença de 2 anos. E todos nós achamos, não, ela não vai ficar aqui. A hora que vencer a licença, ela volta. Meus irmãos, ela formou. Saiu do banco. Um bom emprego no Banco do Brasil. Hoje ela está na Romênia. Ela postou uma foto essa semana, nevando. Frio, e ela foi lá, se deu para o reino de Deus. Alguém que tinha um futuro brilhante dentro do Banco do Brasil, ela já ocupava cargo bom lá. E nós gostamos de histórias assim. E na história da igreja existia grupos assim, e existia um grupo especial, que o propósito da vida deles era que o mundo conhecesse a salvação que eles mesmos receberam. Esses eram os morávios. O reino de Deus na vida deles estava acima de qualquer coisa, estava acima da própria vida deles. Certa vez foi feita a seguinte pergunta para um moraviano: o que significa ser um moraviano? Ele respondeu assim: ser um moraviano e promover a causa global de Cristo é a mesma coisa. Olha, você pertence a um grupo de pessoas que amam a Cristo de maneira tal que eles pensam sempre no reino, não neles.
E eles têm uma história curiosa de 2 jovens moravianos de 20 anos. E esses 2 jovens, eles ouviram sobre uma ilha no leste da Índia, onde 3.000 africanos trabalhavam como escravos e cujo dono da ilha era um britânico e ateu, e também agricultor. E o coração desses jovens se contorceu só de imaginar que todas essas pessoas passariam o resto de suas vidas confinadas sem jamais ouvir falar sobre o amor de Deus. Então esses 2 jovens fizeram o contato com o dono da ilha e perguntaram se eles poderiam ir lá como missionários. E a resposta do dono da ilha foi imediata: nenhum pregador, nenhum clérigo a essa ilha para falar sobre essas coisas sem sentido. Ninguém vai entrar, ninguém chegaria aqui, ninguém. E isso seria o ponto no qual a maioria desistiria. Não deu, nós tentamos. Mas não foi assim com esses jovens. Para eles foi a motivação para tomar a decisão mais difícil da vida deles. Eles perguntaram: então nós podemos ir como escravos seus? Ele falou assim: vocês podem até vir, mas eu não pago o transporte. Então, meus irmãos, eles se venderam como escravos. Eles poderiam suportar o fato de viverem confinados pelo resto da sua vida. Eles poderiam lidar bem com isso no coração deles, ser escravos. Mas eles não poderiam suportar jamais o fato de saber que tantas vidas estariam ali e morreriam sem salvação. Eles se venderam como escravos e o valor da venda pagou o transporte que os levou até a ilha. E ninguém tem mais notícias até então. Mas o interessante é que na hora da partida houve choro, houve comoção, famílias, 2 jovens, e lá no porto eles dando o último adeus, o último abraço: vocês não vão me ver mais. E os 2 radiantes pela causa do Evangelho. E algumas pessoas falaram: por que vocês estão fazendo isso? Vocês nunca mais irão ver seus familiares, seus amigos. Vocês vão ser escravos pelo resto da vida de vocês. Vocês são loucos, não façam isso. Mas quando o barco estava se afastando do porto, os 2 jovens levantaram suas mãos e declararam em alta voz: para que o cordeiro que foi imolado recebesse a recompensa por seu sacrifício através das nossas vidas. Para que Cristo recebesse todo o crédito. Esses 2 jovens, meus irmãos, ousaram ir além de tudo que nós consideramos aceitável para fazer o nome de Jesus conhecido. E o exemplo desses jovens é algo extraordinário. E eles passaram o resto da vida deles trabalhando pela salvação daquelas pessoas. Paulo vai dizer lá em Romanos 12:1 para nós apresentarmos o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. E eles levaram ao pé da letra. Nós entregamos ao Senhor. Nós somos escravos do Senhor. Nós já ganhamos a liberdade. Então esses 2 jovens, meus irmãos, eles não fizeram nada daquilo que antes eles não viram o Salvador deles, Cristo Jesus, fazer. E é isso que o autor de Hebreus está mostrando para nós aqui. E ele mostrou no capítulo 1 a exaltação de Cristo, onde nós vimos o pregador ou o autor mostrando para nós com a maior precisão que Cristo ele é o resplendor da glória, a expressão exata de Deus, e esse Cristo, ele sustenta todas as coisas com a palavra do seu poder, e ele está assentado à direita da majestade, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou o mais excelente nome. Cristo foi exaltado.
O autor está gritando para os seus ouvintes: meus irmãos, não abandonem Cristo, não abandonem Cristo, Cristo está exaltado, Cristo foi glorificado, Cristo é melhor, Cristo é maior, Cristo é superior, Cristo é tudo que eu e você precisamos, não abandone o Evangelho. Por isso que ele vira para o capítulo 2 e ele fala: se apegue a Cristo com firmeza tal, que nós possamos lembrar das palavras de Jesus no Evangelho de João, quando ele vai dizer assim: a fim de que todos sejam um, eu como tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, eles também sejam um conosco. Essa é a exortação, que eu e você nos apeguemos a Deus de maneira tal que nós sejamos um. E ele vai dizer: se você não confia em Cristo, que será de você? Eu e você só temos a Cristo, meus irmãos. Então agora, ele continua no capítulo 2, e ele vai apontar para Deus como esse grande missionário que mandou o seu único filho para fazer missões. Eu e você que temos poucos filhos, eu e você que criamos filhos para serem médicos bem-sucedidos, para serem pessoas da sociedade, mas você talvez nunca cogitou que o seu filho fosse um pastor. E é o trabalho mais nobre que alguém pode receber nessa terra. É ser um arauto do Senhor, um proclamador do Evangelho. Por isso que Paulo vai dizer assim: ó, aquele que almeja o episcopado, excelente obra almeja. É a melhor coisa que você poderia ter. E nós não vemos isso dentro das casas. Nós não vemos isso dentro das igrejas. Pessoas sonhando com filhos no campo missionário, sofrendo pela causa do Evangelho, longe, no frio, no calor, na peleja, mas contribuindo para a expansão do reino. Talvez você gastou toda a sua energia criando seus filhos para este mundo, e talvez você tenha chorado porque eles são deste mundo. Conta-se uma história que o filho do Spurgeon falou: pai, ele era um pastor, me chamaram para ser ministro da Inglaterra. Ele falou: meu filho, não se rebaixe de posto, você é ministro do Evangelho, do reino de Cristo Jesus, não se rebaixe. Mas nós como igreja temos uma visão do reino de Deus muito aquém da realidade. Nós não entendemos o chamado de Deus, nós não entendemos o privilégio de estar sentado aí nesse banco. Meu irmão, vai chegar um dia vai chegar esse dia que eu e você estaremos lembrando de todas as oportunidades que nós tivemos e outros tiveram, e nós vamos agradecer a Deus com tanta alegria no nosso coração, porque Ele nos agarrou e não nos soltou, e Ele nos salvou. E toda a realidade que hoje as pessoas não conseguem se firmar, muitos vão chorar. Eu já contei para vocês, né? Perguntaram para minha avó: como é que está fulano? Ah, fulano passou no concurso militar, tá bem. E ciclano? Ciclano também passou nos mesmos concursos os dois, tá bem, tá ganhando bem. E fulano? Fulano tá bem também, terminou faculdade. E o outro? Outro está com um salário bom, trabalha numa multinacional. E o Júnior? O Júnior é pastor. E ela falou isso, ela me contou isso depois, eu não fiquei sabendo, ela me contou. E ela falou com tanto pesar, que eu falei para ela, ei, eu estou melhor do que todo mundo. A senhora não entendeu. Mas ela falou com tanto pesar, e eu fiquei imaginando ela contando para quem ela contou. Coitado do Júnior. Porque talvez essa é a visão que você tem do reino de Deus. Meus irmãos, é maravilhoso. Eu não me chamaria para o ministério. Se eu tivesse o poder de me escolher, eu não me escolheria. Eu me conheço. Mas Deus fez. E Deus chamou cada um. O Danilo abriu o culto falando que Deus deu dons. Você tem dons. E o seu dom não serve para você. Lembre-se disso.
o seu dom só serve para o outro. Ele é para ser usado em comunidade. Então, Cristo, ele foi enviado. Deus enviou seu único filho para fazer missões. Nós, um povo que estávamos escravizados pelo pecado, e Deus enviou seu único filho. O autor ele vai mostrar a superioridade de Jesus, a sua exaltação, e agora ele volta para mostrar a superioridade de Jesus diante dos anjos na sua humilhação. Cristo se humilhou. Cristo, o Rei dos Reis, o Deus, ele sai da sua glória na majestade e ele pisa na terra. Meus irmãos, eu e você precisamos de meditar em quem é Jesus, no que Cristo fez. Talvez é por isso que nós não estamos encantados com quem Jesus é. O próprio Deus, ele encarna a ponto de ficar dentro de um curral sujo, fedido, dependendo de alguém para limpar ele. Ali era o Deus encarnado. Ele que nunca precisou, que não precisa de nada, ele se coloca numa situação onde ele depende de tudo e de todos. É por isso que na teologia nós chamamos de humilhação de Cristo. Ele se humilhou. Se você olhar para Filipenses 2, do 5 ao 11, Paulo vai descrever, e ali muitos comentários vão dizer que ali é uma canção. Ele, sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus. Então ali talvez é uma música que eles cantavam ali naquele contexto. E você vai ler aquilo, você percebe que Deus, ele se rebaixa cada vez mais. Ele não só se tornou homem, ele se tornou um bebê, e numa casa de gente pobre, e servo. Então você percebe que Deus, ele se humilha cada vez mais, para que eu e você pudéssemos ser exaltados. É isso que Cristo fez. Então essa passagem aqui, como um comentarista disse, ele vai dizer assim: essa passagem mostra que o Senhor Jesus Cristo se tornou filho do homem para que pudéssemos ser filho de Deus. Ele veio à terra para que pudéssemos ir ao céu. Carregou nossos pecados para que pudéssemos ser participantes da sua justiça, tomou a nossa natureza para que pudéssemos ter a sua, tornou-se homem a fim de restaurar-nos tudo o que havíamos perdido na queda de Adão. Então ele volta no versículo 5 dizendo: pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, na qual estamos falando. Então provavelmente os ouvintes aqui, eles estavam pensando ainda, porque tinha na cultura enraizada do judaísmo, que os anjos, eles eram contados em autoestima. Então talvez o pensamento deles era: Cristo foi exaltado, ele está glorificado, está assentado, mas ele morreu, e não morreu qualquer morte, ele sofreu. Lembra, na mente do judeu, esse Salvador não é bom. Nós estamos esperando um Salvador guerreiro, um Salvador rei, um Salvador que vai restaurar. Não alguém pobre, alguém que sofre, alguém que se mistura com qualquer tipo de gente. Esse Salvador não é bom. Tá bom que ele está glorificado agora, pós-morte, mas a vida dele foi uma tragédia. E aí ele vai mostrar agora, do capítulo 5 em diante, a humanidade de Cristo, a encarnação de Cristo, e o porquê Cristo fez tudo isso por mim e por você. E aí ele vai dizer que não foi a anjos que ele sujeitou o mundo que há de vir. Então ele mostra, meus irmãos, que Jesus é superior aos anjos, apontando o mundo que há de vir. Então ele está dizendo que o mundo que há de vir, e aqui, esse mundo que há de vir aqui, é a expectativa do Messias que iria inaugurar um novo tempo. Então a gente pode entender aqui que desde quando Jesus veio, ele já inaugura esse mundo que há de vir.
É aquela ideia do já e do ainda não. Jesus ele já reina, mas ainda não percebemos com tanta clareza devido a tudo que nós vemos hoje. Eu e você olhamos para o mundo e o que a gente vê é calamidade, o mal, coisas ruins ainda acontecem. Daí, o autor aqui, ele cita o Salmo 8 para mostrar que Jesus é superior aos anjos, mesmo se tornado humano. Então, o Salmo 8, se você for lá no Salmo 8, ele aponta para a grandiosidade de Deus. Davi, o autor do Salmo 8, ele contempla a beleza de quem Deus é. Deus é grande, Deus é tudo, Deus é criador, Deus é majestoso, Deus é glorioso. Mas de repente, Davi ele para. Ele que está escrevendo o Salmo, ele para e ele vai dizer: que é o homem que dele te lembres? Ou o filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Então observa, o Salmo 8, ele é um salmo messiânico. Ele é um salmo messiânico e a comunidade conhecia muito bem o Antigo Testamento. E o Salmo 8, ele aponta que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. É assim que o autor de Hebreus interpreta o Salmo 8. Então o homem foi feito menor do que os anjos. Por quê? Porque os anjos são seres celestiais. Nós não, nós somos seres que precisamos de necessidades básicas, nós somos seres limitados geograficamente. Então, nesse aspecto, nós somos menores do que os anjos. Contudo, o domínio da terra não foi entregue aos anjos, foi entregue ao homem. Foi entregue ao homem o domínio da terra. O problema foi que Adão não consegue se manter firme à aliança de Deus. E aí ele se entregou ao pecado. Então lembra, Adão, ele é o representante de toda a raça. E eu e você, nós fomos condenados à morte, contaminados profundamente. Então você vai para o inferno e você vai ser condenado não por causa daquilo que você faz, mas por causa do pecado do seu pai Adão. Em Adão toda a raça humana está condenada. É o pecado de imputação. Então todos os filhos de Adão já nasceram em pecado por causa do pecado dele. Ele era o representante. Então você não vai para o inferno por causa das coisas que você faz. Você vai porque o representante que tinha uma aliança com Deus, que Deus entregou todo o domínio da criação nas mãos de Adão, para que sujeitasse a terra, para que governasse a terra, ele desobedece, ele peca. Daí a necessidade de Cristo encarnar e se identificar com o homem para resgatar esse homem da escravidão do pecado. Lembra Gênesis 3? Deus vai dizer: da semente da mulher eu vou resolver esse problema. Suscitarei um descendente, um filho da mulher, ele pisará a cabeça da serpente. Era Jesus, era Cristo. Aí na parte B do verso 8 ele vai dizer assim: ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora porém ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitadas. Vemos todavia aquele que por um pouco, tendo sido feito menor do que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Então lembra, Jesus, meus irmãos, que é o representante da raça humana. Paulo vai colocar ele como o segundo Adão. Esse segundo Adão, Jesus, que se encarnou, que se identificou com a raça humana, se tornou homem, ele foi coroado de glória e de honra através do sofrimento da morte. E parece contraditório alguém receber honra e glória por sofrimento e morte.
Mas Jesus, meus irmãos, ele é filho de Deus e filho do homem, como nosso representante. Jesus, ele experimentou a morte para alcançar para nós a glória de Deus, que Deus tinha prometido a Adão antes da queda. É por isso que Cristo teve que encarnar, por isso que Cristo teve que virar homem. Então Deus é completamente, Jesus é completamente homem e completamente Deus. Porque quem pecou contra Deus foi o homem. Então um representante deveria pagar pela dívida contraída contra Deus. Por isso essa necessidade. Aí ele vai dizer que Jesus foi feito por um tempo menor do que os anjos, para que Cristo morresse e se entregasse por nós. Então a ideia aqui é que Jesus, esse menor por um tempo, é a condição da humanidade dele, é a condição humilhante. Ele precisou de encarnar. O Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, ele precisou se identificar comigo e com você, nascendo, sendo homem, tendo as necessidades que eu e você temos. Então esse por um pouco tempo é o período da encarnação até a morte de Jesus. Então toda a dívida que era nossa e todo o nosso sofrimento, Cristo passou para que eu e você não precisássemos provar. É por isso que o autor ele está gritando e vai continuar gritando até o capítulo 13, não abandonem a Cristo. Cristo é melhor, Cristo é superior. Tudo que Cristo fez foi para que você sentisse e não vivesse. Ele viveu a morte para que você só sentisse. Ele experimentou separação para que você só se sentisse só, mas não está. E aí, no verso 10 ele vai dizer: porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Então, para que Cristo fosse o nosso representante, ele não teria que ser só homem, mas também passar por tudo que eu e você passamos. É por isso que o autor de Hebreus, ele vai dizer mais à frente, que nós podemos olhar para o autor da nossa fé, porque ele sofreu as mesmas coisas que eu e você. Jesus, meus irmãos, ele foi rejeitado. Ele sabe o que é rejeição. Ele sabe o que é ser tentado. Jesus sabe o que é ser traído, sabe o que é ser insultado. Ele experimentou a realidade humana. Por isso que ele é o nosso representante, por isso que ele vai dizer: ei, olha para mim, vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, eu sei o que você está passando, eu estive aí. E meus irmãos, nós, que a maioria das coisas que sofremos, somos responsáveis por elas, porque muitas das dores que nós estamos sofrendo é porque nós causamos. E nós já sentimos isso. Agora você imagina o Deus perfeito, o Cristo que viveu uma vida perfeita, sem pecado, sofrendo rejeição tamanha, traição tamanha. Então ele pode, e ele sabe o que eu e você sentimos. Aí ele vai dizer: porque convinha que aquele. Então, observa, nós vemos aqui Deus tomando a iniciativa de resgatar o homem. Meu irmão, nunca esqueça disso. É Deus é quem salva, é Deus é quem vem ao resgate, é Deus é quem vai ao perdido. É você que está perdido, é a humanidade que foi caída. Corrija com muito amor as pessoas que dizem: quando eu encontrei Jesus. Não, ele nunca esteve perdido, ele que veio ao seu resgate, você estava perdido. Deus, ele é o autor da salvação, Deus, ele é o autor do resgate, ele que bolou o plano, executou o plano e mantém o plano. Por isso que ele vai dizer: porque convinha que aquele. Aí ele vai dizer: conduzindo muitos filhos à glória.
O objetivo de Deus, meus irmãos, sempre foi estar num relacionamento glorioso com o homem, com a coroa da criação. Foi assim que Deus criou, para que nós vivêssemos num relacionamento amoroso, puro, santo e eterno, até que Adão pecou, até que Adão mudou de ideia. E Deus, ele vem ao resgate. E Deus, ele vem nesse projeto missionário para resgatar o seu povo. Aí ele vai dizer: aperfeiçoar-se por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Parece estranho a Bíblia dizendo que Jesus precisou ser aperfeiçoado, mas a ideia aqui é que precisa de completar o processo. O Deus justo, o Deus santo sofreu a maior ofensa. E o salário dessa ofensa era a morte. Então, o homem precisava de morrer, o homem precisaria de sofrer para pagar essa dívida, mas ele não pode, ele não tem condições. Cristo encarna, Cristo vira o homem. Então, o aperfeiçoamento de Cristo é esse processo para ele completar a obra, onde ele nasce, cresce, morre e ressuscita. Nós precisávamos de ter a dívida paga. E Jesus fez isso. E aí dos versos 11 a 13, ele vai dizer assim, pois, tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhe chamar irmãos, dizendo: aos meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, eu porei nele a minha confiança, e ainda, eis aqui estou, eu e os filhos que me deu. Meus irmãos, Jesus, ele veio de Deus, ele veio do céu, ele é Deus. E nós fomos criados por Deus, é isso que ele está dizendo. Jesus veio de Deus, nós fomos criados por Deus. Então, no momento que ele se tornou como um de nós, ele se identifica e ele se torna o nosso irmão. Ele se identificou conosco. Então, a nossa salvação só seria possível se um humano nos resgatasse. O homem que desobedeceu, o homem que estava em dívida. Por isso o próprio Jesus, que é Deus, se encarnou, se identificou, virou homem para morrer no meu lugar e no seu. E aí ele cita aqui o Salmo 22, e nós conhecemos o Salmo 22. O Salmo 22 é um salmo messiânico que o próprio Jesus, ele cita na cruz. É o salmo que ele diz: Senhor, por que você me desamparou? Senhor, por que me abandonou? Por que eu estou aqui só? E aí na sequência, ele vai declarar o que o autor de Hebreus fala. Então imagina, o Cristo Jesus, ele encarnou, morreu, e ele sofreu. E lembre-se, o desamparo de Jesus aqui é a separação de Deus. É aquilo que os ímpios e aqueles que não reconheceram Jesus como único suficiente Salvador vão suportar a eternidade. Eles vão passar a eternidade no inferno, não é sem Deus, mas diante da presença da ira santa de Deus. Enquanto o seu povo vai estar eternamente no céu, na presença amorosa de um Deus que resgata e que salva, o restante vai estar no inferno. Porque as pessoas pensam que o inferno é ruim porque o diabo está lá. Não! Deus estará lá. O diabo também receberá cada centavo de tudo aquilo que ele fez. Então Jesus, ele na cruz, ele: Senhor, por que o Senhor me desamparou? Ele sofreu essa separação para que eu e você, quando nós olhássemos para ele, confiássemos nele, nós não sofrêssemos essa separação.
Jesus sofreu a separação para que eu e você fôssemos unidos a Deus. Por isso que ele coloca a declaração: aos meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Está lá no Salmo 22. Cristo é tudo que eu e você precisamos. E aí na sequência ele cita Isaías no capítulo 8, dos versos 17 e 18. Eu porei nele a minha confiança, e ainda, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Outra identificação do Messias com seu povo através do profeta Isaías. Então nós vemos aqui o autor de Hebreus interpretando as passagens do Antigo Testamento. Cristo, meus irmãos, se torna a família do homem para que, como representante legal, ele retornasse ou retomasse o domínio perdido no Éden. Porque o domínio do mundo era do homem, mas ele perdeu por causa da desobediência. Então vem o verso 14 e 15, onde diz: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. A encarnação, meus irmãos, de Jesus, ela tinha uma necessidade e um propósito. E era necessário que ele, Cristo, se tornasse nosso irmão, se identificasse conosco, se tornasse humano, homem. E o propósito era aniquilar a autoridade que foi transferida para o diabo quando o homem perdeu essa autoridade. Então a autoridade precisava de ser resgatada e libertar os cativos e os oprimidos. Então em Gênesis 3, quando o homem desobedece a Deus, ele perde comunhão, ele perde autoridade, ele perde a permanência no jardim. Ele que recebeu todo o domínio de Deus, ele agora perde por causa do pecado que causa a morte. Por isso que Satanás tem o poder da morte. Não que Satanás mata quem ele quer, não, mas porque ele foi o primeiro quem pecou, e ele atua no reino de morte, no reino do pecado. Ele foi o primeiro a pecar, então ele tem o domínio, e ele domina pelo pavor, pelo medo. As pessoas têm medo de morrer. Então Jesus é quem toma o lugar do homem, sofre a morte, e quando ele ressuscita, o diabo não tem mais o poder sobre nós. Por isso, meus irmãos, que a encarnação de Cristo é belíssima. As coisas não aconteceram por acaso. Tem um porquê, e eu e você precisamos de conhecer isso a fundo, porque isso é o Evangelho, é o Cristo que nos resgatou, que identificou comigo e com você, e Ele veio nos salvar. Por isso que eu e você podemos declarar como o apóstolo Paulo: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é em vão. Por isso ele está gritando: não abandonem a Cristo. Ele é a única salvação, Ele é o único caminho, Ele é a fonte de vida. Cristo, meus irmãos, Ele veio resgatar todo aquele que se volta para Ele em fé. Cristo, Ele veio resgatar um povo dele. Ele veio resgatar todo homem, e o todo homem aqui, no contexto de Hebreus, não é cada indivíduo. É a identificação com a raça só. Deus tem um povo, e Ele veio salvar esse povo, e Ele vai salvar. Daqueles que o Pai deu, nenhum Ele perdeu. Todos aqueles Ele vai voltar e levar de volta para casa. Esse é o Evangelho de Jesus. Meus irmãos, Jesus fez tudo. Você só precisa crer.
É por isso que o homem, ele está em rebelião e ele odeia o evangelho, porque você e eu não gostamos de receber nada de graça. Eu sempre dou aquele exemplo do presente. Receber presente, às vezes você fica chateado, porque quando alguém te dá um presente, automaticamente você já fica em dívida com aquele. Não tem que dar um presente para você. É por isso que a religião ela aprisiona. É por isso que a religião, ou todas as religiões, faça isso para ser aceito. Cristo não, ele já fez, por isso você é aceito. Ele morreu, ele salvou, ele se identificou. Você só precisa de olhar para ele e crer que ele tomou o seu lugar. Simples assim. Mas o nosso orgulho não cabe aceitar alguém que traz tão grande benefício para nós e nada. É por isso que as obras dentro da igreja ainda são um problema. Porque tem gente que acha que tem que dar o dízimo para ser aceito, tem que vir todo culto para ser aceito, tem que estar rolado ao membro porque tem que ser aceito, tem que fazer isso para ser aceito, e não é. Nós fazemos isso tudo como uma resposta amorosa, grata, daquilo que Deus fez. Nós não fazemos nada, Ele fez tudo do começo ao fim. Esse é o Evangelho. Ele resolveu tudo para mim e para você, meus irmãos. Você só precisa descansar. Deite a cabeça no travesseiro hoje, Cristo fez tudo. A nossa resposta é só fé, arrependimento, e esse evangelho gera obediência. O próprio evangelho vai gerar obediência em nós. E no verso 16 ele vai dizer assim, pois ele evidentemente não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Jesus, meus irmãos, socorre somente a descendência de Abraão. E sua descendência não são os que têm seu sangue, mas os que têm a sua fé. Ele é o pai da fé, ele creu nesse evangelho. Abraão creu, por isso que eu e você também precisamos crer. Um autor, comentarista, nos aponta que ao se tornar o socorro da descendência de Abraão, ele tem em mente a família da fé e não seus descendentes naturais. Com isso ele concorda com Paulo lá em Gálatas 3:7. Aqueles que creem em Jesus, que se apegam a Jesus firmemente, eles estão seguros. É o povo dele que ele socorre. Eu e você precisamos de entender isso. Você vê Isaías, você vê Jeremias. Eu gosto de Jeremias. Deus fala, Jeremias, para de orar por eles. Eu não vou escutar. Não é meu povo, não quero. Meus irmãos, nós precisamos de entender o evangelho a ponto tal que essas pessoas que brincam com Deus se despertem. Se você olhar, daqui a pouco a gente vai chegar no capítulo 4, ele começa o capítulo 4 assim, temamos. Ele está dizendo isso tudo aqui, no capítulo 4 ele vai dar uma aplicação mais exortativa, ele vai dizer, temamos. Porque a igreja, meus irmãos, ela não está preocupada com isso não. As pessoas vivem dentro da igreja e não estão preocupadas em se posicionar. As pessoas caminham muito bem, obrigado, compartilhando aquelas devocionais de corrente no WhatsApp. Vem na igreja uma vez por mês e não, sou crente. Não é. Não é. Não é, meu irmão. Já pensou? Você já viu um casamento onde você mora numa casa e o cônjuge mora em outra? E aí você vai lá uma vez no mês, toma um cafezinho e vai embora. E alguém falar para você, eu sou casado, e contar que o casamento dessa pessoa é desse jeito, você vai falar o que para ela? Você não está casada. É a mesma coisa. Tem gente que acha que é crente porque o nome dela está ali na secretaria da igreja, e eu quero dizer para você, não é. Eu não salvo ninguém, aqui ninguém redime ninguém, nós não temos esse poder aqui, foi Cristo que veio, Cristo que resgatou, eu não.
Por isso que nós precisamos de crer. Por isso que nós precisamos de nos posicionar. É perigoso brincar com Deus. É melhor você falar, não quero esse Cristo, e vai viver do jeito que você quiser. Meu irmão, não tem problema. Porque você vai assumir as mesmas consequências de ficar aqui ano após ano sem se posicionar e tocar esse cristianismo sem vergonha. O fim é o mesmo. Pessoas que vivem dentro da nossa comunidade não ceiam. Por quê? Não assume compromisso. Por quê? Porque não entenderam o Evangelho. Porque não entenderam o que Cristo fez. Deus precisa de infundir uma graça nesse coração. Não caia nesse auto-engano. A chance que eu e você temos é aqui. O próprio autor de Hebreus vai dizer: ao homem está ordenado morrer uma só vez, depois é a morte. Existem algumas doutrinas que não existem, mas existem, que deveria ser boa. Pô, purgatório é bom pra caramba. Olha, já pensou uma chancezinha depois? Mas não, a parábola vai dizer assim, ó, deixa eu ir lá. Ou então manda alguém avisar para os meus irmãos, para minha casa, para ninguém vir para cá. Aqui é doloroso, aqui é sofrimento, aqui é terrível. Ele tem os profetas e Abraão tem as Escrituras. Se eles não ouvem as Escrituras, não vão ouvir ninguém, mesmo que alguém surja do mundo dos mortos. Cristo veio socorrer, meus irmãos, a descendência. Todo aquele que crê está seguro. E de que maneira que ele socorre? No verso 17, por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados. Por isso mesmo que, para que ele pudesse socorrer, convinha que ele se tornasse semelhante aos irmãos. Por que semelhante aos irmãos? Para ele ser o misericordioso e fiel sumo sacerdote. É só aqui nesse trecho de Hebreus, em toda a Bíblia, que vai falar do sacerdote ou do sacerdócio de Cristo. Eu e você, meus irmãos, podemos entender como é sofrer. E eu e você só podemos entender o sofrimento se de fato nós sofrermos. Porque às vezes você fala assim para a pessoa: eu sei o que é cuidar de um pai ou uma mãe idosa. Eu sei. E às vezes você quer consolar alguém, mas você, pela graça de Deus, cuidou dos seus pais idosos com recurso financeiro. Você tinha um enfermeiro. Você tinha uma boa alimentação, você tinha um plano de saúde, você tinha toda uma assistência que os recursos financeiros provêm. A outra família não tem nada, é SUS, sem dinheiro, é peleja, é dor, é sofrimento. E às vezes você fala assim: eu sei. Não, você não sabe. Mas Cristo sabe o que é sofrer, porque Ele sofreu o sofrimento que eu e você não sofremos. Então ele precisava de ser o sacerdote, aquele que se identifica com o povo e faz o sacrifício pelo povo. E ele não só faz o sacrifício, ele é o próprio sacrifício. É ele, meus irmãos, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele faz a propiciação. Propiciação aqui era a dívida que o povo tinha com Deus. Então animal tinha que morrer todos os dias, aquela imagem sangrenta, aquele cheiro do sangue no templo, era para que os judeus lembrassem que o Deus está irado, e a ira dele precisava ser aplacada, e sangue precisa de ser derramado constantemente, até que Cristo, o sacrifício superior, melhor, maior, perfeito, vem e se entrega e encerra, não precisa mais. Cristo encerrou o sacrifício. Por isso que você não precisa de fazer nada, Cristo já fez. Tudo o que você precisava, Cristo fez.
Cristo se tornou um de nós para oferecer o único sacrifício em nosso favor, de modo que Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele é o Cordeiro de Deus, meus irmãos. O sangue dele foi derramado, é por isso que nós ceiamos. A ceia é esse memorial do Cordeiro de Deus que morreu no meu e no seu lugar. É o sangue dele foi derramado, mas era o meu e o seu. O corpo dele foi estraçalhado, mas era o meu e o seu. E aquilo é uma lembrança, uma ordenança que todas as vezes nós nos reunimos para lembrar da graça que me alcançou e te alcançou. Se isso tudo que Cristo fez por mim e por você não faz com que você mude de vida e com que você se volte a Ele, e Ele seja o mais precioso, o tesouro melhor e maior que você tem, talvez você não entendeu o que Cristo fez. Você não entendeu, não compreendeu a magnitude de tudo isso. Aqueles jovens não poderiam levar liberdade física. Aqueles jovens foram para lá, eles não poderiam levar liberdade geográfica. Mas eles poderiam levar a Cristo que liberta da escravidão de uma eternidade no inferno. A morte não é nossa inimiga, ela é apenas o veículo que nos leva de volta para casa. O diabo não tem poder mais de nos acusar, ele não tem poder mais de infligir medo em nós. A morte é o veículo que leva o povo de Deus de volta para casa. Por isso ele vai dizer no verso 18: pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Tudo que está escrito aqui, meus irmãos, está no passado. Mas o Cristo que venceu é poderoso para socorrer hoje. E a palavra grega aqui, para socorrer, traz a ideia de alguém que corre em atendimento a um grito. Esse Cristo, Ele pode te socorrer. Paulo nos ensina que a nossa provação, ela é acompanhada de um Deus que está atento e pronto para nos socorrer. Esse é o versículo que nós estamos memorizando. Ele sofreu, ele foi tentado, assim como eu e você, mas ele não pecou. Ele suportou até o fim para que eu e você vivêssemos. Jesus suportou a tentação. Jesus suportou a tentação de abandonar o projeto. Pedro fez isso, o diabo fez isso. Tudo isso te darei, se prostrados me adorarem. Venha para o meu projeto. E talvez o diabo está falando isso para todas as pessoas hoje. Tudo isso te darei, se prostrados me adorarem. E os prazeres e os encantos do mundo têm te enfeitiçado, te encantado. Mas na curva, meu irmão, é morte. E Jesus suportou isso tudo, ele venceu a tentação, ele sabe o que é tentação, ele sabe o que é ser provado, ser tentado a abandonar o projeto, mas ele, com perfeição, ele suportou. Jesus, meus irmãos, ele suportou dor, ele suportou traição, abandono, morte, separação. Ele viveu o verdadeiro sofrimento para que você apenas sentisse. Lembre disso. Jesus viveu a separação. Você só vai sentir. Porque eis que estou convosco todos os dias. Nós às vezes nos sentimos só. Ninguém me ouve, Deus sumiu. Mas Deus está lá. Mas Ele não, Ele sofreu o abandono de Deus. Porque um Deus santo não se relaciona com o pecado. E todo o pecado estava nas costas de Cristo Jesus. Ele sofreu, ele se identifica, ele socorre o seu povo. Alguém disse assim: nenhum clamor deixará de ser ouvido, nenhuma tentação deixará de ser aliviada. Jesus já reina e está sentado, meus irmãos, à direita do Pai, intercedendo pelo seu povo. E a pergunta para você hoje é: qual é a sua relação com Jesus? Você confia nele? A sua confiança está nesse Cristo? A sua esperança está nesse Cristo? Ele sofreu, meus irmãos, ele sabe o que é sofrer. E o mundo mostra para mim e para você que aqueles que sofrem
nessa vida, as pessoas que sofrem e passam por terríveis situações, dores e sofrimentos tais, e esses sofrimentos causam nessas pessoas, sabe o quê? Dureza, coração amargo. O sofrimento dessas pessoas gera afastamento, gera indiferença, gera frieza. É assim que o mundo faz quando sofre. Mas o Evangelho nos mostra que o sofrimento de Cristo, ele gera empatia. O sofrimento de Cristo gera amor, segurança, proximidade, descanso. É por isso que Ele sabe o que você sofreu. Nós nos identificamos com Cristo, meus irmãos. O seu sofrimento é para gerar proximidade a Ele, que está disponível. A porta da graça está aberta. Volte-se para Cristo. Não endureça seu coração, não amargue o seu coração. Se alegre no Cristo que te salvou. E Ele sofreu o maior amargo da dureza do sofrimento. Mas a resposta dele é o: eis-me aqui. Estou com você todos os dias. Não te abandono. Se volte para Jesus. Deposite a sua esperança em Jesus. Esse é o Evangelho de Deus. Creia em Jesus. Sem Jesus nós estamos perdidos. Amém?